pouquinho dessa saúde emocional, de como está o tempo. Vamos sentir o que vai rolar aqui, beleza? Quem está chegando, seja bem-vindo. E hoje nós estamos no feriado, é a primeira vez que a gente grava no feriado, e a gente está fazendo isso para tentar um número maior de pessoas possam participar realmente e tirar suas dúvidas. Bom dia, Glauci, bom dia, Elisa. Sejam muito bem-vindas ao canal Brincadeira. Bom dia, obrigada. Vocês querem falar um pouquinho de vocês? Como? Querem falar um pouquinho de vocês? Se apresentar para os nossos alunos, a gente já se conhece, batemos muito papo aí online, né, com os aplicativos. Mas vamos falar um pouquinho de como vocês são, do que vocês fazem para os alunos, e os alunos ficam livres para fazer as perguntas que eles quiserem e sentirem vontade. Bom, eu sou a Gláucia, eu sou formada em psicologia, terminei o doutorado em psicologia social aqui em São Paulo, e trabalhei, meu último grande trabalho foi com jovens secundaristas, então jovens do ensino médio que estavam participando do movimento secundarista aqui em São Paulo, e ocuparam as escolas, fizeram manifestação na rua, fizeram aulas públicas, escrachos e muitas atividades diversas, de todo tipo, para debater sobre a questão da escola, a importância da escola e como que a gente pode enfrentar, essa política que vem aí precarizando a escola, e tentando abafar um pouco a voz dos jovens. No momento, eu atendo, então faço psicologia clínica e também estou dando aula na Faculdade Integrada de Guarulhos, que é a mesma faculdade onde a Elisa dá aula, para jovens do ensino superior, Então, ainda são jovens, a maioria, das pessoas ainda são na faixa etária aí da juventude. E eu também faço parte da Abrapso, eu queria falar isso, que é a Associação Brasileira de Psicologia Social, e a gente vem fazendo um trabalho bem não formal, E aí, enfim, queria estar podendo também falar um pouco desse espaço, e quem sabe a gente pode pensar em outras atividades, envolvendo essa instituição. É como se fosse, assim, uma ONG, um movimento social, a gente faz atividades científicas ou informais, rodas de conversa. Quem sabe... A gente vai falar muito dessa atividade aí, que acho que interessa a todos que estão aqui e a todos que vão assistir depois também, Elisa? Oi, bom dia, pessoal que está entrando, que vai assistir depois, mais tarde. A Gláucia e eu, a gente tem circulado por espaços muito parecidos, então nós damos aula na mesma faculdade, psicologia, a gente também está aí, nessa caminhada do doutorado, e é uma loucura, gente? A gente nunca para de estudar, então... termina a escola, depois entra numa faculdade, vai numa pós-graduação, e dizer também desse lugar, gente, do estudo, que há muito pouco tempo a classe trabalhadora tem tido acesso, Nem sempre foi assim. Eu e a Gláucia, nós somos bolsistas no doutorado. Para quem já pesquisou, é muito caro, O programa de doutorado no qual a gente faz parte, que é a PUC de São Paulo, é um programa caro, e nós conseguimos ter acesso, eu e a Gláucia, porque temos uma bolsa de estudo. Então, dizer da importância, gente, do financiamento, em relação à pesquisa. Apesar da pesquisa ter pouca visibilidade, até incentivo, a gente está aí nessa caminhada e entendendo que é uma área, um espaço extremamente importante. E nós entendemos também que temos um compromisso com a sociedade, A gente tem um compromisso com essa bolsa, que é a população civil, que banca, esse estudo, a gente tem um compromisso de dar esse retorno para a sociedade. Então, na pesquisa de doutorado e no mestrado, a gente busca fazer isso,
E também vi aqui a mensagem da Mari, ela falou assim, é muito linda essa profissão. Mari, sou super suspeita, super apaixonada pela psicologia, é uma área que eu não me canso, né, de conhecer, a gente vai falar um pouquinho, são muitas áreas de atuação, são muitas possibilidades no mundo da psicologia, e nós duas, eu e a Glaucia, a gente fala, né, desse lugar da psicologia social, que conforme a gente for batendo esse papo, a gente explica também, se alguém tiver dúvida, vão perguntando, né? A ideia é que seja um bate-papo. E a gente também quer perguntar para vocês, para começar esse bate-papo, o que vocês entendem do que é a psicologia, o que vocês já ouviram falar da psico, quando vocês ouvem essa palavra, qual que é a primeira coisa que vem à cabeça de vocês, à mente? Só para começar, assim, um pontapé no nosso bate-papo. Para começar, já veio uma pergunta que... Acho que o Gabriel podia começar, né, Gabriel Dias? Você está aí presente depois de um tempinho que eu não te vejo. O Gabriel, ele é um artista, nosso aluno que ele é maravilhoso, ele é um artista, ele participa de algumas lives fazendo os rap dele. Eu acho que tem uma missão final, hein, Gabriel? Ela poderia repetir para mim ver de novo, que eu não vi ela falando. Ela fez a pergunta do que é a psicologia, né? Quando você escuta essa palavra, o que você pensa? Nós temos aí o Caio César, ele disse o seguinte, que eu acho que as pessoas associam ainda com loucura. Infelizmente, há esse estigma com os psicólogos, em relação aos psicólogos, que só tratam loucos. Perfeito, Caio. Infelizmente, né, a Fátima falou, e é um estigma. E vejam, gente, estigma é diferente de preconceito, né? No preconceito, a gente tem uma ideia daquilo que a gente ainda não conheceu. O estigma, e aí tem um autor, que é o Irving Goffman, ele vai dizer o estigma é algo que a gente carrega no corpo, é uma marca, né? Uma marca que já traz uma referência do que é para o outro. Então, pensem, gente, quem carrega a marca, né, o Caio, da loucura, a gente vai associando isso a vários estereótipos, né? E nós não podemos esquecer, gente, a questão da saúde mental atrelada à loucura, ela ainda é algo que existe na nossa sociedade, então não dá para não falar sobre a luta antimanicomial, né, que é o movimento de resistência que vai dizer assim, é preciso a gente dar um salto, né, sair um pouco dessa visão de manicômios, né, e foi toda uma luta, a gente teve, junto com a Constituição de 88, a luta dos direitos humanos, um grande grupo, não só da área da psicologia, tá bem, gente? Vários profissionais da área da saúde que se juntaram e entenderam assim, nós da área da saúde, a gente tem que promover saúde, né? A gente tem que promover condições dignas de existência. Portanto, este manicômio que nós criamos também, a sociedade, né, criou, ele precisa se refazer, precisa se recriar, tem que ser um outro espaço. Então, hoje, gente, com a luta antimanicomial, nós vamos ter um salto, um ganho, né? E se a gente puder trazer aí uma grande mulher que contribuiu para isso, doutora Anice da Silveira. Já ouviram falar dela, gente? Doutora Anice da Silveira, psiquiatra, mulher, alagoana, uma das pioneiras no Brasil a dizer assim, aquilo que a gente considera como louco está excluindo as pessoas, né? Aquilo não é aquilo que se fala de tratamento não é tratamento, aquilo é desumanização. Precisamos criar um outro recurso. E aí o Gabriel, que a Drica falou que você gosta das artes, Anice da Silveira também amava a arte. E ela vai propor na arte, gente, uma possibilidade de cuidado, de cuidar dessa pessoa que está nesse lugar, nesse estigma, né, do louco. E que muitas vezes, gente, historicamente, esse estigma fez com que essa pessoa ficasse numa condição não digna de existência humana.
E aí a gente pode até, vamos já indicar, né, Glaucia, aquele documentário. É uma jornalista, Daniela Arbetes, ela escreveu aquele livro, O Holocausto Brasileiro, porque às vezes a gente fala do Holocausto como se fosse lá na Alemanha, né? Na Alemanha nazista. Mas a gente não pode esquecer que aqui no Brasil a gente também tem essa herança, né? E muito recente, gente. Então, quem tiver curiosidade, veja esse documentário, chama O Holocausto Brasileiro, tem disponível no YouTube, e vai falar sobre o que é a barbaridade, né, desses manicômios, que é o manicômio de Barbacena, em Minas Gerais. Enfim, só para problematizar um pouquinho, Drica. E o filme também da Nise da Silveira, né? Que é Nise, o Coração da Loucura. É um filme sobre o trabalho dela, muito legal. Eu estava aqui ouvindo vocês falarem e lendo os comentários, né? Essa coisa da exclusão que a Elisa fala é ainda uma coisa muito importante para a gente pensar e para a gente perceber, né? A gente tem estudado que a exclusão, ela muitas vezes, ela aparece na nossa vida como inclusão perversa, né? É um conceito que a nossa professora, né, trabalha bastante, que ela fala que a gente vive a dialética da inclusão e da exclusão. Então, é uma exclusão social, só que ela é vivida como uma inclusão perversa. Né? O que isso quer dizer? Eu estou dentro dos espaços, mas de uma forma muito perversa, né? Com vários nuances aí de violência, né? Isso, vamos usar ali o exemplo da Elisa sobre o manicômio, né? É um espaço onde levavam pessoas que não se adequavam à sociedade, né? Consideradas aí como loucas, como o Caio estava falando, né? Só que se a gente for reparar, a gente vive isso em alguns outros espaços, né? Então, a gente pode viver essa inclusão perversa nos espaços públicos que a gente ocupa, a gente pode viver isso na escola, a gente pode viver isso na família, em relações com amizades, né, com amigos. Então, assim, são formas da gente sentir as relações que a gente tem, só que um pouco mais perversas, né? Então, a gente não é ouvido, às vezes a gente não pode falar, ou o que a gente fala é deslegitimado, né? É considerado menos importante do que outras pessoas falam. E aí, essas vivências de inclusão perversa, elas também vão afetando a gente, né? Em como a gente pensa, como a gente se sente, e aí a gente vai pensar, né? Ah, eu acho que eu não sou muito importante, acho que o que eu tô falando não é importante. E isso vai dizendo sobre como a gente se sente, né? Então, eu não sou importante, né? Eu estou sendo tratado com indiferença, aí a gente vai ficando triste, né? Teve alguém que falou da ansiedade, da depressão, né? Então, a gente vai ficando triste ao ponto de ficar com depressão, né? Ou a gente vai ficando com medo e inseguro de como se posicionar, e aí a gente vai ficando com ansiedade, né? Porque a ansiedade, ela é um pouco isso, né? A gente antecipa o que vai acontecer, só que é uma antecipação negativa do que vai acontecer, né? Então, o que a gente vem percebendo, né, e vem estudando é isso, né? A forma como a gente se relaciona também interfere em como a gente se sente emocionalmente. Deixa eu fazer um comentário. Você descrevendo, né, esse panorama aí, a gente vê muito, voltando para a escola, né, e aí a gente começa a lembrar, agora lembrar, porque faz um tempo que a gente não está em contato com os alunos, né, daqueles alunos que muitas vezes ficam muito quietinhos e que são muito tímidos e que não conseguem se colocar perante a turma, tem dificuldade muitas vezes até de falar com o próprio professor, né? E aí a gente começa a pensar, será que ele está passando por algo, se ele está se sentindo assim, de uma certa forma excluído da turma ou do meio, daquele meio que deve ser, pelo menos a gente
faz de tudo para que seja acolhedor, né, para os alunos, principalmente para os alunos, porque acho que o momento da aprendizagem é o momento onde você já está passando por várias dificuldades, são, né, desconstruindo vários conceitos, para construir outros conceitos diferentes, os conceitos novos, vindo da sua família, convivendo com outras pessoas, e aí a gente tenta, dentro da escola, fazer com que seja um ambiente mais acolhedor possível, mas em muitos momentos a gente percebe que tem aquele aluno que você colocando me veio à mente, será que ele não está se sentindo assim, né? E aí, fazendo um link com esse momento, né, que nós estamos, eu costumo dizer que afastado um pouquinho, não isolado, graças a Deus tem a tecnologia, e a gente consegue se ver como nós estamos nessa sala agora, a gente consegue ter um certo contato ainda com muitas pessoas, mas estamos afastados fisicamente, nós brasileiros que temos tanta necessidade desse carinho, né, do abraço, de chegar e abraçar, que é uma coisa que é nossa, né, não é todas as culturas que têm isso. Como que isso impacta na vida de cada um e principalmente dessa galerinha que está em formação aí, que ainda não tem essa maturidade e tem uma ansiedade, porque o adolescente tem essa ansiedade, né, de estar vivendo coisas novas a todo momento. E a gente sente isso muito pulsante dentro da escola. E, de repente, como que isso pode estar impactando diretamente a eles, né? É uma curiosidade, assim, de... Até queria que eles se colocassem como eles estão sentindo, para a gente poder ver como que isso realmente está chegando e como isso está sendo vivenciado nesse momento dessa galera mais jovem, que está impactando todo mundo, né? Quando a gente está nessa fase da adolescência, tudo é muito maior, né? Rodriga, a Mariana, ela havia colocado o seguinte, os psicólogos, eles nos ajudam a lidar com os problemas mentais. E aí fez eu pensar o seguinte, quando a gente quebra assim, o osso, a perna, o pé, a gente procura assim, um ortopedista, sem nenhum drama assim, social, psicológico, sem nenhum problema. Quando se fala vou ao psicólogo, parece aí o drama é grande, parece ser um problema assim, social muito sério, psicológico, coisa e tal. Ela coloca isso, né, que eles nos ajudam, que os psicólogos, as psicólogas nos ajudam a lidar com os problemas mentais, e ela ainda coloca também que ela tem grandes problemas com ansiedade. Ela é muito ansiosa. E aí, meninas? Nossa, quanta coisa, Drica, Fátima. Tá, a gente vai pensando junto e vocês vão com a gente dialogando, né? Talvez, ouvindo vocês duas, a primeira coisa que me chega é: as emoções, elas são bem-vindas nos espaços? Elas são bem-vindas, né? Por que eu faço essa pergunta? Para instigar. Historicamente, a gente tem uma... E aí pensar, né, o espaço de como a gente... as emoções, elas são um fato. Todos nós, seres humanos, temos emoções. Só que não é um fato o exercício das emoções, né? Acho que esse é o ponto que eu gostaria de chegar com vocês. Muitas vezes, a psicologia, e ela vem, né, acho que alguém comentou aqui, a psicologia lida com aspectos do inconsciente, e é verdade, né, a gente lida também. E pensar, gente, essa relação, né, com as emoções, com os afetos, que é algo que a psicologia, ela busca, né, legitimar e buscar acolher. E aí, alguém falou, acho que foi a Mari, que psicólogos, né, ajudam as pessoas com um diálogo. E isso é muito verdadeiro, né? Acho que foi a Jaciene que falou isso. É muito verdadeiro, Jaciene. A gente tem esse método, né, que é o da escuta, que é uma coisa extremamente importante na relação, e a gente entende que a escuta, Jaciene, ela não é apenas aquilo que se ouve. Porque para ouvir, basta ter o aparelho auditivo preservado, que eu vou ouvir.
mas a escuta, ela tem a ver com aquilo que é da sutileza, é perceber aquilo que nem sempre as pessoas comunicam pelo verbal, que tem a ver com o que a professora Drica falou. Como está, né, aquele estudante que é tímido, que não fala, como que eu vou saber dele, se ele não está comunicando verbalmente? E aí a gente entende que ele não comunica verbalmente, mas que ele comunica com as várias expressões, né? O silêncio é uma forma de comunicar. E isso é algo que a gente, né, a gente presta muita atenção e a gente legitima e entendemos também, gente, que o espaço da escola é um espaço extremamente importante, não só do conteúdo, né, o conteúdo que se aprende, que é extremamente importante, né, o que vocês vão para a escola para aprender, mas vocês vão para a escola também, gente, para socializar, para estarem com os colegas, para estarem com as professoras, na relação. A aprendizagem é isso. A aprendizagem é a relação que eu estabeleço com esse meio, com esse ambiente, com as outras pessoas. E nessa troca acontece algo mágico, né? Que é essa aprendizagem. E a gente poder pensar como que essa interação está sendo possível, mediado por essa tela, onde a gente minimamente, né, não consegue ver o rosto de vocês, a gente não consegue sentir o cheiro, né? Porque o cheiro também, né? Tudo isso está no encontro, no presencial. E hoje nós estamos tendo que estar em um outro momento, né? Onde isso não está sendo possível. Eu vi alguém no comentário dizendo que até prefere, que foi bom. E aí eu gostaria de ouvir também quem comentou aqui no início, porque acho que é importante, né? Todo mundo tem uma percepção diferente. Não dá para generalizar como está sendo para cada um. Então, a gente quer ouvir também essas percepções de vocês, né? Escutar de vocês como é que está sendo para cada um. Com relação ao tema da ansiedade, né? E aí a Gláucia, né, Gláucia, a gente vai pensar junto tudo aquilo que a gente chama, né, de aspectos da saúde mental, gente, é importantíssimo a gente não perder de vista que isso faz parte, se manifesta no sujeito, mas é uma relação também com a sociedade, né? A gente nunca pode perder isso de vista. Claro, gente, que para ser diagnosticado como a TAG, transtorno de ansiedade generalizado, que está lá no manual psiquiátrico, né? Requer uma série de sintomas. E o que difere entre uma ansiedade considerada saudável, porque, gente, a ansiedade, num certo ponto, ela é saudável, sim, porque ela faz com que eu antecipe algo do futuro, que eu me organize, que eu diga assim, pera, né, o meu sentimento de medo, algo eu tenho que dar conta. Então, ela faz com que a gente haja sobre o mundo. Quando que ela vira algo que a gente vai chamar de não saudável? Quando ela é uma intensidade tão grande, né, desse medo, que ele nos paralisa. E aí, Mari, ao nos paralisarmos, ele faz com que a gente não consiga se adaptar mais à nossa rotina. Há uma quebra muito grande nessa rotina. E aí, por que eu estou tomando cuidado, né? E dizer que esses aspectos, eles são sempre relacionados ao contexto social em que estamos inseridas. Então, pensar hoje que a pandemia fez com que desencadeasse em nós um medo real, certo, gente? O medo da morte, porque, de fato, as pessoas estão morrendo pelo Covid-19. Não é algo descolado, né? Infelizmente, né, gente, esse processo é muito dolorido para todos nós. Esse medo da morte é o medo real. Então, um certo grau de ansiedade, ele até é saudável. Claro que a gente tem que sempre prestar atenção, tem que estar atentas, né? E estar atentas, gente, é também na relação. Na relação com quem? Na relação com alguém de confiança, né? Acho que isso é importante. Eu sempre tento dar um passinho atrás, porque a gente, enquanto psicóloga, né, não é porque a gente está nesse lugar de psicólogo que as pessoas vão falar para a gente, certo? A gente fala para quem a gente confia, para quando se estabelece uma relação de confiança com o outro.
E a relação de confiança, ela é construída diariamente, dia a dia, né? Não é uma coisa mágica, me pediu para falar, eu vou falar. Não, eu falo com quem eu sinto confiança, eu falo num espaço onde eu me sinto segura, né, gente? E pensar o que é esse espaço hoje, e que sim, né, também vai trazendo muitas inseguranças. A insegurança de quando é que a gente volta para o presencial, quando voltarmos, como é que vai ser, né? Será que eu vou poder abraçar, beijar? Não sei. Quando é que vai sair a vacina? Não são essas as questões? E é importante que a gente saiba que elas existem, que elas estão aí. Ô, Diva, ou Fátima, não sei quem está aqui, acho que o aluno Carlos, ele comentou Oi, que a Elisa pediu sobre ter achado melhor. É que eu não consigo voltar, porque eu sou muito rápido aqui. Mas ele que comentou, não foi? Ele comentou assim, ó, eu achei mais legal, pois eu consigo me envolver melhor e aprender, mais no meu tempo de aprendizagem, pois se eu não entender o CMSP, eu posso ir na mesma hora no Google e pesquisar como e por quê. Ah, então obrigado, Gabriel. Gabriel, nosso parceirão aí. O Gabriel, então, o Carlos Eduardo comentou aquela questão que você tinha falado do que ele achou melhor nesse momento, né? Eu costumo dizer que nada tem só um lado ruim, né? Tem os dois lados. Então, a gente tem que saber avaliar. Acho que era esse o comentário que a Elisa queria saber, né? Sobre... Vai falar, professor? Pode, Gabriel. Não, mas a Glaucia vai falar alguma coisa? Pode falar, eu falo depois. Sobre a ansiedade. A ansiedade, tipo, no meu caso, ela não me afeta muito, por causa que sempre quando eu vejo que eu vou ficar meio ansioso, assim, alguma coisa, eu já dou um toque assim na minha mesa e falo, não, eu sei que essa hora vai chegar, eu sei que vai ter tudo o tempo certo, então eu não preciso ficar ansioso esperando isso, porque eu sei que vai ter a hora certa. Eu ficar ansioso agora não vai mudar nada, só vai me prejudicar a mim mesmo, entendeu? Então eu arrumo técnicas para estar controlando isso. Por exemplo, a ansiedade, ela vem do quê? Ela vem de algo que você está esperando. Por exemplo, amanhã... vamos falar de dinheiro porque todo mundo gosta. Aí, por exemplo, amanhã eu vou pegar R$ 2.000 ali com o cara. Aí o cara fica ali ansioso, pensando naquilo. Não sei o que, 2.000 conto, papum, vou ficar estouradão. Só que não, aí o cara tem que pensar o quê? Não, eu vou ficar aqui tranquilo com a minha mente, porque eu sei que a hora de eu pegar esse dinheiro vai chegar. Então não precisa aqui ficar meio ansioso, coisando, porque eu sei que vai ter hora certa. Então não precisa eu estar acelerando, estar ali ansioso, porque eu fazendo isso não vai adiantar o acontecimento. Só vai me prejudicar mais ainda e prejudicar mais a sanidade da minha mente, entendeu? Então, eu procuro pensar o quê? Não, vou ficar aqui tranquilo, porque eu sei que a hora de eu fazer isso vai chegar, eu sei que vai ter o momento certo, eu sei que eu vou estar lá, se Deus quiser, eu vou estar vivo e com saúde, então eu não preciso ficar aqui me preocupando e ansioso por isso, entendeu? Por exemplo, no caso de muitas professoras aí, elas preparam aulas e ficam ali ansiosas para ver como que vai ser aquela aula. Nossa, eu preparei essa aula, tá muito bonita, essa aula tá muito boa, preparei essa aula, eu quero mostrar para os alunos, não sei o quê, papo. Fica muito ansiosa, e quando chega na hora da aula, ela tá tão estressada, tão ali, que os alunos falam lá, ela fica bravona, não sei o que, eu preparei a aula toda, e não consegue nem apresentar por causa que ela já estava ansiosa no dia anterior. Agora, se ela fica tranquila, se ela prepara a aula e relaxa, ela fala, não, vai ter a hora de eu apresentar para meus alunos, minha aula é na quinta aula, eu vou chegar lá bonitinho, apresentar, vai dar tudo certo. Aí ela consegue, mas como ela já fica já ansiosa, nossa, essa aula tá muito boa, vou apresentar, ela fica numa ansiedade tão grande que na hora de chegar para apresentar, acaba se estressando, acaba xingando aluno, mandando aluno para a diretoria, aí já era. Por isso que a ansiedade atrapalha muito nos nossos atos, atitudes. Não atrapalha só a nossa mente, mas só que nossas atitudes também atrapalham, entendeu? O jeito que nós fazemos as coisas, o jeito que nós passamos a entender as outras coisas. A ansiedade, ela atrapalha muita coisa e através da ansiedade vem muitos outros problemas, como a depressão, porque você não consegue fazer as coisas direito, entendeu? A tristeza, fica cabisbaixo. Aí que sua mente começa a perder um pouco de sanidade mental, que aí é na onde você precisa procurar um psicólogo. Descreveu muito bem, né, Gabriel? Descreveu perfeitamente bem. Tanto a ansiedade quanto a depressão ou o medo, como a Elisa estava falando, são afetos que a gente precisa aprender a lidar. Tem um manual igual para todo mundo? Não, porque vai também depender de como que é a nossa realidade. A ansiedade, para mim, pode ser diferente da ansiedade
sua ou de outra pessoa, né? A depressão, a mesma coisa. Mas, apesar da gente não ter um manual, bom, é isso, né? Todos nós sentimos as emoções. Eu também fico ansiosa, ou eu também fico triste, eu também me sinto sozinha, isolada, né? Eu também fico frustrada, eu também fico com medo, não sei o que vai acontecer até o final do ano, não sei o que vai ser o ano que vem. Será que as coisas vão melhorar? Será que as coisas vão piorar? O que será que vai acontecer, né? Então, já é uma realidade muito difícil que a gente vive, com muita desigualdade. E aí o coronavírus e a pandemia, eles impuseram uma realidade mais difícil ainda para a gente. Então, é isso, todo mundo vai sentir na pele, né? Se eu me sinto triste ou tenho um pensamento triste, eu vou sentir no meu corpo inteiro aquela emoção. Não vai ser só numa parte do meu corpo, né? Ou só na minha cabeça. Não, vai ser no meu corpo inteiro. Então, acho que uma das coisas bem importantes é a gente poder falar sobre essas nossas emoções. A Mariana... Acho que é coisa... Oi, desculpa, Glaucia. Não, a Mariana colocou que ela sente ansiedade, mas ela não consegue controlar. Acho que foi isso que ela quis dizer, né? Ela não consegue controlar. E aí, como que a gente faz? Tem uma dica assim, para a gente se acalmar um pouquinho, principalmente nesse momento que a gente sente que muitas pessoas, a ansiedade, apesar de ser, quando diagnosticada, é uma doença, né? Mas nesse momento, muitos estão ansiosos mesmo sem estar doente. E aí, o que fazer? Acho que o Gabriel falou muita coisa legal, né? De tentar se controlar, mas quando a gente não consegue, quando que isso realmente precisa de uma interferência, de um profissional? Eu acho que cada um tem seu jeitinho, sabe? Por exemplo, ela falou que não consegue se controlar, certo? Mas aí eu vou dar minha opinião, assim. Eu, por exemplo, quando eu vejo que eu tô muito ansioso e eu já fiz de tudo assim, eu vejo que não tem nada para me fazer, eu procuro ou ir jogar um jogo, tá ligado? Ou então pegar ali, deitar na minha cama, escutar uma música ali, ficar ali de boa, escutando o meu fone, um som que eu gosto, entendeu? Eu não sei o que ela gosta de fazer. Se ela gosta de comer, então desanda na comida. Não sei, entendeu? Ela procurar alguma coisa que ela gosta de fazer, que ela se sente bem fazendo, vai ajudar bastante, ajuda muito. Se ela gosta de ouvir aquele estilo de música, dançar assim, ó, oxe, pode pôr a música estralando e começar a dançar ali, que você vai esquecer rapidão. E gosta de cantar, pode cantar, porque quem canta seus males espanta. Então, você tem que procurar o seu hobby, entendeu? Você gosta ali, vamos supor, de assistir um youtuber, assim, alguma coisa, você tá muito ansioso, vai ali assistir, ficar de boa, que eu acho que consegue sim a controlar um pouco, sabe? Não tanto 100%, mas um pouco consegue. Nosso aluno Gabriel, ele tem altas dicas pra gente. Altas dicas, ô Gabi, adorei. E uma coisa importante, né, gente, junto com as dicas aí que o Gabi tá dando, quando a gente faz tudo isso, né, e mesmo assim persiste, continua, é a hora de procurar e dizer, né, não tá legal. Então, o que diferencia a ansiedade saudável daquela não saudável? É a intensidade e o fato daquilo impossibilitar que você continue a sua rotina, né? De uma forma... Eu tomo cuidado para falar essa palavra, gente, que é adaptada. Eu tomo muito cuidado com essa palavra, porque às vezes a gente não tem que se adaptar mesmo, né? Depende das condições em que não são dadas, o saudável é não se adaptar. Então, eu tomo muito cuidado com essa palavra de adaptação, né? Mas dizendo o seguinte, né, Mari? Quando esse nível, né, ele chega a um ponto em que você não consegue mais fazer a sua rotina diária que você tinha, é muito importante, né, procurar alguém de confiança, falar com alguém de confiança, procurar uma ajuda,